ou como surgiu o culto da colheita. Está vendo essa menina que está no colo dessa jovem aí, ó? Olha, agora ela é a avó dela, viu? É a avó. Ela é um dos milagres aqui, né, irmã? O marido, Giovan, o marido da nossa irmã ali, veio aqui, arrumou o som um dia da igreja aqui, irmãos. Vários dias. E daí eu pensei que ele ia cobrar. Chegou no final, falei, não vou cobrar não. Eu vejo o trabalho. E daí então nós vamos orar e Deus vai abençoar, cumprir o desejo do coração. Olha que princesa que veio, né, irmã? Que benção, como Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Sempre testemunhe isso. E a irmã já tinha tentado várias vezes, já tinha até gastado com inseminação artificial. E Deus faz um milagre. Aí, irmãos, eu lembrando disso, porque nós estamos aqui reformando a igreja, e eu sempre me preocupei muito com o quê, irmãos? Os irmãos sabem que trabalho com criança, adolescente. Bastante igreja não quer trabalhar, porque criança não oferta. É uns pensamentos, coisa terrível. Quantas vezes, desde quando começamos aqui, tinha até uns irmãos me chamaram, mas irmão, você precisa ir e tal, viu? E criança. Aí depois eu falei, não, pai, é esse trabalho que Deus chamou aqui, essa obra de Deus, é por causa disso, é formando eles a serem homens de Deus. O tempo passa rápido. Ah, mas então vá atrás de prefeitura, vá atrás disso, aquilo e tal. E nós sempre falamos, não, a obra de Deus tem que ser sustentada por aqueles que realmente já experimentaram desta graça, já experimentaram de Jesus. Nós não precisamos, irmãos, de maneira nenhuma. Ah, mas vocês têm direito. Sim, temos direito, porque pagamos imposto, podemos ir lá na prefeitura, mas depois eles querem vir aqui, usar isso aqui, fazer palco, né, palanque de publicidade, de política. E não, irmãos, sempre... Pastor Zedequias assim sempre falou, escute, quem tem que sustentar a obra, e é um privilégio, é nós que somos salvos em Cristo Jesus. E daí, contando e lembrando até dessa bênção que Deus fez na vida da nossa irmã, e daí Deus também, irmãos, e nós precisávamos reformar aqui. Eu já fazia uns 3 anos que ficava, não, esse ano a gente vai reformar. Mas os irmãos sabem aqui, irmãos, todos aqui sabem a dificuldade, né? Cada um tem o seu salário, a gente nem dá muita ênfase assim, olha, você tem que dizimar, sabe aquela pressão? Não, irmãos, de jeito nenhum. O mais importante é você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, importante do que todo esse templo aqui, irmãos, é você. Jesus não veio salvar 4 paredes, a nação de Israel gritou, solta Barrabás e crucifica Cristo, porque eles queriam que Jesus viesse salvar o templo deles, libertar da escravidão lá de Roma, do Império Romano. E Jesus não veio realmente salvar 4 paredes. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar a nossa alma. É essa que Jesus veio resgatar. E nós sempre nessa preocupação, irmãos, porque a gente vai olhar da oferta, porque os irmãos sabem o gasto que temos aqui, e eu quero até alertar, irmãos, todos aqui, trabalham muito, essas irmãs na cozinha, o que elas trabalham, todos aqui, todos, desde eu, meu pai, nunca vivemos de salário daqui da igreja. Ah, vocês não tinham direito? Teríamos, mas eu acho que é um privilégio trabalhar e poder ofertar na obra de Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós temos que juntar tesouro aonde? No céu. Adiante, irmãos, nós juntamos todo o dinheiro aqui nessa terra, daqui a pouco a gente morre e larga tudo aí. É por isso que Jesus fala, escute, junte tesouros no céu. E aí, irmãos, que eu quero que os irmãos entendam. Aí, irmãos, eu falo que até os meus negócios, porque eu ficava falando, vamos começar, e não adianta, aqueles que estão à frente que tem que dar o passo de fé. E eu estava sem fé, irmãos. Porque vendo, a gente sabe, os irmãos sabem o que entra de oferta aqui, todos os gastos que tem. Alguns já começaram, viu, diminui um pouco, tira a janta, não precisa dar tanto assim, isso aqui. Eu falei, não, aqui quem quiser venha,
que aqui tem pão. Sempre, onde Jesus, quando ele pregava, sempre terminava, tinha algo para comer. Ah, não, mas muitos vêm, porque não tem problema, desde que venham, por causa do pão, mas aqui daí vão ouvir a palavra de Deus, porque desde 93 é assim, irmãos. Já trouxemos aqui o pastor Wagner, hoje é pastor Wagner, o Ronan, e tantos outros que são pastor. Todos eles, quando eram crianças, falavam, a gente ia lá só para comer os lanches, os doces. Mas aprenderam que existe um único Deus, soberano e poderoso. E aí, irmãos, eu confesso que até os meus negócios começou, sabe? É assim que Deus faz. Porque Ele tem que mostrar para mim e para você, irmãos, que nós somos participantes da sua glória. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele permitiu aí você participar. O que é participar? Nós não somos o dono, mas você pode participar daquela festa. Está entendendo? Jesus falou, olha, vocês serão participantes da minha glória. Como é que eu posso participar da glória de Cristo? Jesus, irmãos, ele iniciou esse ministério tão lindo, irmãos. Para ele foi doloroso, ele iniciou na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos, ele chamou os apóstolos, querendo dizer, olha, eu vou para meu Pai. É tipo assim, Jesus falando assim, ó, eu vou sair da história para vocês continuar a minha história. Olha o privilégio, irmãos. Jesus, ele iniciou uma história maravilhosa e tremenda, e ele saiu, subiu ressurreto ao céu, mas ele deixou aqui, eis que vos nomeio, para que vades e anuncieis este evangelho, que pregue a toda criatura este evangelho. Então, quando fazemos isso, nós somos participantes da glória dele. E aí, irmãos, esse ano aqui o cara apertou. A Marisa, minha esposa, não, porque por ser pastor Almir, não, porque está caindo ali, a gente precisa dar pelo menos uma raspada. Eu falei, então vamos começar. Vamos começar a reforma. Sempre aqui foi um milagre, irmãos. Sempre o bairro muito humilde. Construir isso aqui, né, Marcelo? Dá, meu Deus, quanto custa hoje? É um milagre. Um milagre, é milagre. E Deus sempre fez assim aqui, irmãos. Sem precisar ficar pedindo aí para esse, para aquele outro. É quem realmente tem um coração bom. É desses que Deus recebe a oferta. Aí, irmãos, demos o primeiro passo. Então vamos. Já de antemão, irmãos, já ficou aí 7.600 só a mão de obra de tampar e colocar. O vidro, então, ficou quanto? 13 mil? 12.700 ficou os vidros. Mas graças a Deus já tem um irmão que, opa, já ofertou, outros então e tal. Daí eu já estou empolgado, irmãos. Eu sei que daí a pintura, nós temos que colocar um piso aí, porque quando chove junto aquela água ali, as irmãs, até já algumas tropeçaram ali, então nós vamos colocar um piso também no corredor, vamos ajeitar toda a parte elétrica da igreja, viu? Vamos pintar ela e vamos colocar ar-condicionado, ó. Olha que benção. Só que daí, irmãos, mas no calor tem que colocar o ar. Aí, irmãos, demos esse passo de fé. Eu quero contar primeiro também o testemunho na minha vida. Irmãos, até bastante que vinham aí, lembra como era ali a cozinha, né, irmão? O campinho, então, era terra. Hoje eles jogam naquele tapetão, era terra. Não tinha o playground, não tinha quadra, era tudo terra. Ah lá, o pai do Arthur, né, Arthur? Jogava na terra, verdade. O pai dele vinha também de dar, que benção. Também é adorador de Deus, aí traz o filho, porque sabe que aqui aprende-se a palavra de Deus. E aí, irmãos, eu lembro que foi que em 2017 para 2018, até o meu sobrinho Felipe trabalhava lá comigo, e daí, sabe, os negócios ali, irmãos, é assim, tem vez, fica duro de vender e tal. Não, nós não precisa, vamos reformar, fazer um refeitório de acordo. Vamos fazer os vestiários, você viu os 2 banheiros, arrumar tudo ali, colocar uma grama sintética. Só a grama sintética, o concreto, era 90 mil, Marcelo, na época. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas vai, Senhor. Vamos que vamos. Aí sabe o que aconteceu, irmãos?
Veja só, eu trabalho com vendas. E lá o Danilo está lá, eu falo para Danilo, aqui não se pode mentir por nada, aqui não se mente. Porque a Bíblia fala que quem é o pai da mentira? O diabo. Eu não quero que ele seja um segundo. Ah, mas vai perder a venda. Problema, pode perder. Não tem problema. Vamos sempre ser verdadeiros. Porque é assim que Deus abençoa. Aí, irmãos, eu lembro que em 2018 chegou um homem assim, ele tinha uma prancha de 6 eixos, ela é muito diferenciada. É duro de vender porque ela nem pode, na legislação, rodar, ela é 6 eixos. Mas é para ela muito peso. Aí eu, rapaz, eu parei com isso, eu não quero mais saber de transporte. Era uma transportadora muito renomada aqui. Parei e tal, não deu certo. Vou trazer para vender, olha, 90 mil, o que você pegar mais é seu. Falei, não, tá bom, pode deixar e tal. Irmãos, chega depois de 2 dias, chegou um carrão assim, sabe? Abaixou, eu brinco assim, eita, chegou o homem do dinheiro, hoje nós vamos vender, o que o senhor precisa, tá aqui e tal. Ele chegou, olhou essa prancha aí, ó, ela interessa para mim, eu dou 180 mil nela. Vocês já viram alguém vir comprar, irmãos, sem perguntar o preço? Não, vocês já viram não? Hein, Marcelo? Ei, dou 180 mil, tá aqui o cartão, vai lá na empresa, leva o Pix, a documentação, não tinha Pix, eu vou fazer a TED. Eu fiquei assim, mas daí já lembrei quanto que ia ficar aqui o negócio? Cheguei e contei pro Felipe, o quê? Eu não acredito. Falei, pois é, Felipe, é assim que Deus age. Aí eu vou falar para vocês, irmãos, que é eu que estou dando, eu não tirei R$1 do meu bolso. Eu não tirei R$1 do meu bolso, irmãos. Peguei, fui lá, eu sabe, daí a gente fica, se é que é verdade, levei lá, liguei pro rapaz, olha, aqui 90 mil, daqui eu PIX, tá. Não era PIX, né, era TED. Aí paguei, fui lá, levei o documento, ele veio buscar a prancha, pagou. Já liguei pro cara do concreto, falei, pode? Cara, que burro, liguei pro cara da grama sintética, ficou 36 mil. Pode? Como é que vai ser a vista? Eita glória! Então, irmãos, eu quero dizer que é assim que Deus faz na sua obra. Quando Jesus fala assim, olha, eu deixo você ser participante da minha obra. Presta atenção. Jesus pregou, irmãos. Todos os jovens, aí, Anzinho, presta atenção nessa, Arthur. Jesus estava pregando para a multidão. A Bíblia fala que era 5 mil, mas se teve até a esposa e mais filho, ia dar 15 mil pessoas. Jesus pregou, irmãos, pregou. E acabou o sermão, estava tudo com fome. E aí, Jesus olhou para os olhos, piscou, precisa dar comida para esse povo. Olha como Jesus é maravilhoso. Como, Senhor? A gente contou aqui, não dá nem para nós comer um lanche. Aí Jesus olhou assim, de repente tinha o quê? Um menino com 5 pães e 2 peixes. Tinha 15 mil pessoas. Um menino resolveu ofertar. Aquele lanche era para ele, irmãos. Ele falou, ele podia pensar, mas se eu der esse lanche, o que eu vou comer? O que Jesus fez, irmãos? Pegou, então traga aqui. Jesus orou, abençoou e falou, comece a distribuir para o povo. Deu lanche para todo mundo. E sobrou o quê? Quantos? 12 cestos cheios. Pegue a sobra, traga aqui. 12, um para cada tipo, 12 apóstolos, um cesto cheio. Aquele menino, irmãos, até hoje ele é falado, porque ele resolveu o quê? Ser participante da glória de Cristo. Entenda uma coisa, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, que ele permite eu e você ser participante da obra dele. O poder é dele, o milagre é dele, o impossível é dele, mas ele precisa que eu e você, irmãos, participe dessa glória. Outra vez, Jesus estava pregando e a multidão foi enchendo na praia, e que jeito, não tinha microfone. Jesus olhou, puxa vida, eu preciso me afastar um pouco para que o vento, o mar, o vento faça acústica, porque eu quero que todos compreendam a palavra. É assim, nós temos que nos preocupar. E realmente o seu Pedro ali preocupou com o negócio do som.
É muito importante. Não pode ser um som estranho. Não, não aguento, eu vou lá na igreja, eu quero ouvir a palavra. Sabe, irmãos? Jesus se preocupou. Não pode ser um som distorcido, isso aqui. Aí Jesus olhou, tinha um barco. Jesus chegou, quem que é? Pedro. Você empresta ele para mim? Pô, Jesus, que Pedro ficou, mas pode ir. Jesus subiu no barco do Pedro, se afastou, pregou, voltou. Pedro, eu sei que você não pescou nada, está tudo difícil, por você ter emprestado o seu barco a mim. E através disso muitas pessoas ouviram a palavra. Eu falo para você agora, monte nesse barco de novo e vá ao mar pescar. Mas Senhor, agora não é hora. Ei, a noite inteira tentei pescar, não pesquei. Ei, mas ele tinha ouvido a palavra e falou, Senhor, eu sei que não é hora, sei que não é momento, sei que o tempo não é esse, mas segundo a tua palavra eu vou ir. O que ele fez? Ele foi, pescou. O que aconteceu? Pescou uma multidão de peixe, que o barco estava indo a pique, ele chamou outro, ei, vem. Ele conseguiu encher o barco dele e dos outros. Por quê, irmãos? Ele foi participante da glória de Cristo. Entenda, irmãos, você acha que Jesus não podia? Jesus andou por cima do mar, mas ele quis que Pedro fosse participante da glória dele. A outra vez, irmãos, Jesus lá, Maria chorou aos pés, o irmão morto há 4 dias. Jesus não podia mandar, sai a pedra. Jesus falou assim, eu quero que alguns participem desse milagre. Vá lá você, e tirem essa pedra. Entenda uma coisa, irmãos. Deus não vai fazer aparecer dinheiro aí na porta, porque essa obra é dele. Essa obra é dele. Porque só ele sabe, os irmãos que estão aqui desde o início, quantas famílias, quantos homens e mulheres hoje são de Deus, tem uma família abençoada, teme a Deus, estão pregando o evangelho de Jesus. Veja, todos esses que estão aqui, irmãos, amanhã depois eles vão se casar, vão ter seus filhos. Olha aqui o Arthur, aqui o pai dele vinha aqui. E não era fácil, hein, Marcelo? Lembra do Deinho? Meu Deus do céu, Arthur. Você é uma benção. Viu? Mas tá aí o pai dele, firme hoje, obreiro, na outra igreja. Traz o filho dele aqui. Eles precisam aprender a palavra, como eu aprendi aqui, a conhecer esse Deus. Então, irmãos, daí o que acontece? Tirar a pedra. Então, Jesus fala o que para nós, irmãos? Ele quer que eu e você seja participante da glória dele. Ele não vai vou lá. Porque Deus, irmãos, entenda uma coisa importante. Como nós falamos hoje na ceia, é um culto racional. Culto racional, você tem que usar seu raciocínio, inteligência, entender. Como eu entendo e compreendo que existe Deus? Pelas coisas criadas. Isso aqui não pode ter vindo de explosão, isso aqui não pode ter vindo de evolução. O que é isso? A perfeição que é, isso, aquilo e tal. Isso teve uma mente, teve um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, a perfeição de tudo. Esse é o nosso Deus. Ele não pula etapas. Ei, para aquela obra minha, continuar ali criando obreiros, trazendo crianças a conhecer o evangelho, eu vou fazer chover dinheiro, não. Ele vai olhar aqueles que têm um coração abençoador. Está entendendo? E daí ele falou para aquele ali, experimentou da minha graça. Aquele experimentou do meu evangelho. Eu vou abençoar ele e ele vai abençoar a minha obra. Foi o que aconteceu comigo e na minha vida sempre foi aqui. Está aqui o presbítero Marcelo também, né, Marcelo? Quando começou a construir aqui, o Marcelo uma vez pediu oração, estamos para pegar lembra? Negócio da corretora, pegar a quinta roda, vamos orar. Nós oramos lá em cima. Viu? É assim que Deus faz, irmãos. Então, por isso que não tem que ficar sob pressão, não vou ficar entrando na sua mente não. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo falando, que quem dá semente ao semeador é Deus.
Não fique pensando que é você que vai dar a semente aqui, não. Você simplesmente é um canal ao qual Deus deu a semente para você semear aqui. E é Deus que vai multiplicar, porque é assim que Deus faz. Deus é maravilhoso, Ele quer que você seja participante da glória. Veja, irmãos, tudo que nós conquistamos nesse mundo aqui. Eu agradeço a Deus porque Ele permite eu ser participante. Porque já é bom demais, irmãos. Sabe, Jesus falou muito de mordomo, né, Marcelo? O que é o mordomo? O mordomo, a casona é dele? Não. Mas ele participa da casa. Ele come até da comida boa, porque ele é o mordomo. Ele aproveita de todo o luxo que tem lá. E aí Jesus fala, irmãos, que nós somos mordomo dele. Nada é nosso. O poder aqui não é nosso, o milagre não é nosso. Quem faz é ele. Mas ele permite eu e você sermos mordomos. Eu falo até de mim mesmo, irmãos. Todos aqui muitas vezes olham, eu, a Marisa, os jovens aqui, olha o pastor Zedequias. Vou contar agora do milagre na vida do pastor Zedequias. Viu? Eita, todo mundo pensa que a gente é milionário, né, Marisa? Glória a Deus, amém. Pastor Zedequias está aqui, ó. Só ele sabe o quanto ele lutou para construir aquela casa onde eu moro, no Nova América. Eu fomos lá, meu Deus, chamaram ele até de doido quando ele comprou lá. Não tinha nada, mas era o que ele podia comprar. Ele foi construindo devagarzinho, não tinha água, não tinha esgoto, eu vivia de lampião. Televisão ele comprou para nós assistir a Copa de 82. E eu já tinha 10 anos, nem sabia que era televisão. Meu pai é ruim, não é bom demais. Eu ia pedir para ele, pai, tem um barzinho ali, tem um doce. Quanto custa um doce? Uma paçoca? Ei, filho, ei, calma. Coca-Cola era de domingo, lutando, mas ensinando nós a palavra de Deus, ensinando a ser honesto, pagador, homem de Deus. Esses lotes aqui, irmãos, que foi aqui que começou e muitos têm sido abençoados, esses lotes aqui foram um milagre. Meu pai comprou 2, pastor Daniel comprou 2, minha tia Ruth comprou 2. Meu tio Liseu comprou aqui na frente, minha tia Neire comprou esses 2 lotes. E aqui, meu pai que foi atrás de benfeitoria, sabe? Por isso que ele é muito bem quisto aqui no bairro. Foi ele que foi atrás de água, de luz, de esgoto e tudo aqui. Então todo mundo respeita muito meu pai por causa disso. E aí chegou na hora da benfeitoria, pastor Daniel chegou, Zequia, quer ficar com os lotes, eu dou para você, minha tia Ruth, eu dou para você. Meu pai juntou os 6 lotes, olha, que suador para pagar as benfeitorias. Meu pai só faltou um pouco mais de fé, que o meu tio Liseu falou, Zequia, pega o lote para você, outros pegam o lote, podia ter pego, mas que jeito, tinha que pagar as benfeitorias. Então, eu quero dizer que até esses lotes aqui, ó, é um milagre, por quê? Porque Deus via no coração do pastor Zedequias que ele ia entregar os bens dele para uso do Senhor nessa terra. É? É aqui mesmo. Comprou aqueles 2 lotes, depois os outros. É, lá, tá vendo? Aí até a Ruth comprou 2, depois você comprou, né? Você só tinha comprado os 2 da esquina, que o Daniel os 2 do meio e até a Ruth os 2 no final. Aí eles não pagaram, você foi lá na Paiaguá e daí que juntou tudo. O que eu quero dizer, irmãos? Viu? Que Deus, ele permite eu e você participar. Até eu, a Marisa, todo mundo vê a Marisa aqui, eu sempre conto o testemunho. Foi fácil, Alzira? Quando vocês eram, Alzira casado, um marido aí que não era crente, bebum, isso, aquilo, a dificuldade. Quantas vezes a igreja não ajudou, né? A Marisa está aí, vocês olham, toda essa pandemia, mas o que é? Por quê, irmãos? Realmente tem um coração pronto a abençoar a obra de Deus. Daí Deus, irmãos, permite você ser mordomo. Tudo que eu tenho é do Senhor. Ele permite a gente usufruir, comer do bom e do melhor, porque a gente come do bom e do melhor, não é mesmo, Marisa? Mesmo sendo pobre, ele vive bem, paz, alegria. Meu Deus, quanta bênção, não tem dinheiro no mundo que pague, irmãos. Essa é a maior riqueza de servir a esse Deus maravilhoso. As pessoas hoje, a gente fala assim, vamos fazer assim, venha trazer oferta. Porque já está querendo, não, porque eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, irmãos.
Só se sinta privilegiado em poder abençoar a obra de Deus. Você ser participante. Eu falei para os adolescentes jovens, já comece também. Eu desde criança, a minha mãe sempre falava, filho, comece a juntar tesouro no céu. Como é que se junta? Oferte na obra de Deus, filho. Você vai ganhar ali, você vai comprar muita vez um pipa. Você faz. E olha que na igreja, que também é igual, que não tinha esse negócio. Ei, ficar meia hora pedindo dinheiro, nunca aqui, irmãos. Nunca. Que você tem que vir ouvir a palavra de Deus. Ouvir assim, ó, o que Deus permite é você ser participante da glória de Cristo. Então, aí eu fiz isso, eu coloquei assim, aí lembrei do milagre na vida, falei assim, Deus manda dizer a todos aqui, é Deus falando. Viu? Fale aí, vamos fazer esse culto da colheita. O que você colocar no seu coração, você vai ofertar aqui. E também o que você precisar, o que você deseja, Deus vai abençoar a sua vida. Eu dei aqui um conselho na ceia, peça a Deus sabedoria do alto. Deus colocou para Salomão, Salomão coloca duas coisas diante de você, riqueza e sabedoria. Salomão falou, eu quero sabedoria. Deus falou, porque você pediu sabedoria, eu vou dar dinheiro, vou dar riqueza. Adiante, irmão, você tem um monte de coisa, dá um avião e você não sabe pilotar. Então, Senhor, me dê sabedoria do alto, me dê entendimento, para que realmente o Senhor, tudo que o Senhor entregar na minha mão, possa ir bem. Entendeu, irmãos? Essa é a mensagem que Deus mandou trazer a todos os irmãos aqui a respeito, se você quer ser participante da glória, um dia no céu. Um dia no céu, por isso que eu quero que todos aqui, se você não aceitou Jesus, aceite, porque vai morar no céu, não porque você ajudou a obra aqui. Vai morar no céu se você aceitar Jesus, crer em Jesus e ser batizado. O que nós fazemos aqui é ser participante, porque um dia no céu, o Senhor vai chegar assim, olha, lembra aquela oferta que você deu? Tantas crianças, uma daquelas se transformou num missionário, num homem de Deus, e ele ganhou uma multidão de almas. Não era assim no começo da igreja? Hein, pastor Almir? Hein? Aqueles que eram alcançados por essa graça, chegavam e ficavam tão maravilhados, que paz maravilhosa, como é gostoso ter Jesus. Aí nenhum deles falava que o que eles tinham era deles. Eles pegavam ofertas e colocavam nos pés do apóstolo. Escute, esses pés não podem parar. Anuncie esse evangelho a todos os demais, para que possam entender que tem um Deus que nos ama, um Deus que realmente tem um céu para nós, preparado para um dia nós irmos lá. Então é isso, eu quero que todos os irmãos e irmãs aqui entendam que eu e você somos participantes da glória de Deus aqui nesse lugar. Um dia Deus vai mostrar, né? Todas as crianças que chegaram aqui e foram ensinadas a palavra de Deus, viu? Se transformaram em bênção nas mãos de Deus por causa do quê? Hein? E somos assim pouquinho, mas está aqui, Deus é fiel. Eu só vou encerrar com Gênesis capítulo 12, coloque aí, André. E daí a gente já vai para... Porque depois vai ter festa, viu? Eita! Festa de novo. Hein, Arthur? Festa de novo. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, essa palavra borbulhou tanto no meu coração essa madrugada. Ei, Deus chamou Abraão. Abraão, irmãos, era um homem bem sucedido. Segundo o Jocenei, falou que ele tinha o quê? Uma fábrica de ídolos, lá em Ur dos Caldeus. Ele era empresário, irmãos. Ele era muito respeitado na terra dele. Tinha muitas propriedades. Um dia do nada, mas ele tinha um coração, irmãos, que estava buscando Deus. Um dia Deus fala com ele, Abraão, deixa a tua terra
deixe os seus parentes e venha para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, por que ele é considerado o pai da fé, irmãos? Porque ele podia, Senhor, o negócio é o seguinte, ó, eu tenho muitas propriedades, eu sou rico, eu sou bem, isso, aquilo, como é que eu vou deixar o certo pelo incerto? Eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Como é que eu vou chegar lá na minha casa, Sara, arruma tudo, vou deixar minha casa, que é confortável, para ir para onde é essa terra? Ei, Abraão, essa terra existe. Por que ele é o pai da fé? Ele não pediu o sinal. Ele só creu na palavra. Ele chegou em casa, Sara, arrume tudo. Para onde vamos? Não sei. Sara chamava ele de meu senhor, né? Acho que ela cochichou. Pronto, tomou muito sol, endoidou o homem. O que o senhor está falando? O que o meu senhor está falando? Arrume tudo que nós vamos partir daqui. Se despeça tudo dos seus parentes. Mas para onde vamos? Não sei. Mas como que nós vamos? Uma coisa eu sei, que quem falou comigo é fiel para cumprir. Ele falou que tem uma terra que emana leite e mel. Irmãos, o verdadeiro crente é isso, ele não pede sinal. Ele crê na palavra que Deus falou, há novos céus e nova terra, onde se habita a justiça. Você simplesmente tem que crer na palavra. Aí Deus falou, e mais uma coisa, Abraão. Por você obedecer a minha palavra, entenda uma coisa. Eu vou abençoar todos que abençoarem você. Aí que o meu coração borbulhou. Essa obra aqui, a Nova Canaã, irmãos, é de Deus, nasceu do coração de Deus. Porque muitas famílias estão sendo abençoadas por causa dessa obra. Se a gente pedisse dessa oportunidade para todos que já passaram aqui, irmãos, testemunha, tem tantos irmãos que veem, meu Deus, aquele lugar, que benção. Aonde eu estava uns tempos atrás aí, não sei se era meu pai que estava junto, não sei onde que estava. A gente estava, meu pai estava passando mal, a gente foi na UPA de madrugada, daqui a pouco estava uma enfermeira, viu meu pai lá passando mal, foi uma bênção, não chamava, ela passou, parou, eu estava sentado longe, ela olhou, o senhor é o marido da irmã Leia, não é? Aí eu já levantei e falei, o pastor Gedequias, ela lembrou. Eu fiquei meio assim, olhando ela assim, daí eu cheguei perto, ela falou, não acredito, você é o Heber? Eu ia de criança na chacrinha. Que saudade daquele lugar. Falei, mas como que você está? Eu estou morando em outro bairro. Mas e com Deus? Que jeito? Abandonar um Deus que eu conheci lá na chacrinha. Ai, que gostoso. Que bênção, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo, irmãos. Fiquei tão contente de ver aquilo honrando, hein? Que o pastor Gedequias entende que tudo que temos aqui não é nosso, é dele. Somos apenas mordomos, participamos. Quando entregamos na mão dele, ele abençoa, ele multiplica, ele derrama da sua graça. Então é bênção, irmãos. E por isso que daí, essa obra que Deus falou assim, como fiz com Abraão, assim farei com a Nova Canaã. Porque muitas famílias são abençoadas por causa desse trabalho das irmãs aí, ó, que trabalham arduamente nessa cozinha. Vêm aqui, fazem, trabalham, quando sai, porque é normal, mas estão aí os irmãos que trabalham, todos trabalham, vem oferta. Então a Bíblia está dizendo, eu abençoarei os que abençoarem esta obra. Amém? Glória a Deus, irmãos.